Olá pessoal, boa noite. Vamos começar o nosso estudo então, dando continuidade ao nosso tema que é tão rico e tão necessário para nós, né? No nosso estudo sobre a mediunidade propriamente dita, mas também para que nós possamos entender um pouquinho daquilo que pode estar nos esperando quando nós desencarnarmos. E é interessante que eu recordo que em uma das reuniões mediúnicas da nossa casa, um espírito nos disse que nós, enquanto espíritas, precisamos prestar bem atenção nesses exemplos, porque amanhã podemos ser nós nessa condição. E nessa condição, tanto na condição feliz quanto na condição mais infeliz, né? Porque isso depende tudo da forma com que a gente vive, da forma com que a gente se coloca. Um espírito certa vez disse que a melhor forma que nós temos para nos preparar para desencarnar é viver da melhor forma possível. E esse é o grande desafio, né? Não é fácil, mas nós precisamos aprender. Eu lembro que na semana passada, quando a Jamile falava para a gente sobre os espíritos errantes, ela já trouxe para a gente um apanhado bastante bom sobre o que a gente vai ver hoje, né? O nosso objetivo é falar um pouquinho sobre a vida no plano espiritual e as condições de vida no plano espiritual hoje, né? E na semana que vem a Dai dá continuidade para a gente sobre esse tema. Antes de começar, eu queria recordar uma passagem muito interessante de André Luiz quando trouxe a psicografia do livro Libertação. O livro foi psicografado e antes de ser impresso, antes de ir para a editora, Chico Xavier apresentou aqueles manuscritos, apresentou o esboço, apresentou aquilo que ele havia recebido de André Luiz a alguns companheiros espíritas. E esses companheiros espíritas não receberam muito bem a notícia daquilo que era trazido no livro Libertação. E se colocaram mesmo a duvidar de algumas questões. Não só do livro Libertação, mas quando o livro Nosso Lar acabou chegando, muitos foram aqueles espíritas que acabaram dizendo que aquilo era um pouco exagerado, que aquilo era um pouco de invenção. Aos poucos foram aceitando melhor as orientações e as informações trazidas naquele livro tão precioso, que nos fala mais detidamente sobre a passagem, sobre a chegada no plano espiritual. E aí vieram os outros livros da coleção No Mundo Espiritual de André Luiz. E quando chegou em Libertação, que André Luiz traz notícias sobre as regiões de sofrimento no plano espiritual, alguns espíritas ficaram bastante assustados e se colocaram na posição de não aceitar aquelas informações que eles encontravam. Espíritos bastante próximos do Chico, inclusive. E isso levou Emmanuel a dizer que algumas daquelas informações que eram trazidas por André Luiz não deveriam ser colocadas, né? E porque se os próprios espíritas não estavam preparados para entender aquelas informações, o que dirá a maior parte da população que receberia, que teria acesso àquelas colocações, né? Aquelas informações, aquele conjunto de informações sobre a vida no plano espiritual. E aí algumas coisas acabaram não sendo colocadas no livro, né? Algumas coisas acabaram sendo seguradas, né? Isso nos mostra que nós ainda temos uma visão muito aquém da realidade daquilo que nós podemos encontrar no plano espiritual, tanto para cima quanto para baixo, tanto nas questões das comunidades mais devotadas ao bem, das comunidades mais elevadas, quanto das comunidades de maior sofrimento. Nas primeiras, nas mais elevadas, nós ainda não alcançamos, não temos a condição de alcançar a compreensão daquilo que vem a ser verdadeiramente a felicidade dos espíritos, né? Nós ainda não conseguimos compartilhar isso.
E nas comunidades mais abaixo, talvez os quadros sejam um pouco mais doloridos do que aquilo que a gente pode imaginar. Mas, partindo então do nosso estudo, nós vamos seguir aqui um roteiro que nós preparamos, que é um roteiro que vai falar para a gente sobre alguns pontos de como e por que nós nos colocamos onde nos colocamos. E é interessante nós lembrarmos de que a morte não transforma ninguém, né? A morte nos mostra exatamente aquilo que nós somos, né? Alguém disse certa vez, com muita propriedade, Raul Teixeira, em uma das suas palestras, de que nós vivemos procurando representar aquilo que nós não somos. E a morte acaba revelando aquilo que nós somos. Porque a morte nos mostra aquilo que nós temos de mais verdadeiro e que por vezes nós ocultamos tanto dos outros quanto de nós mesmos. Mas a condição do desencarne não oferece enganos. A condição de desencarnar nos coloca a nu, nos coloca exatamente como nós somos. E é importante que nós comecemos a perceber, como nós dissemos, que para nós entendermos qual será a nossa sorte no plano espiritual, é importante nós compreendermos aquilo que nós estamos carregando dentro de nós mesmos. E aí nós vamos novamente para a questão, que nós tocamos tantas vezes nos nossos estudos, do Livro dos Espíritos, questão 919, quando fala sobre o melhor caminho, a melhor forma que o espírito tem de atingir a perfeição. E Santo Agostinho traz a informação de que o melhor método é o método de conhecimento de nós mesmos, a análise de nós mesmos. E isso pode às vezes nos deixar um pouquinho infelicitados, porque nós não nos reconhecemos tão bons, nós nos reconhecemos ainda muito frágeis, muito perdidos às vezes na nossa própria vivência, muito perdidos nos nossos caminhos. Mas se nós olharmos bem, quando nós começamos a prestar atenção em nós mesmos, naquilo que nós somos, na forma com que nós agimos, esse é o melhor campo que nós temos para estar trabalhando a nossa condição de aceitação dos nossos potenciais, aceitação também dos nossos vícios e a forma de transformar isso. E isso nos garante uma condição melhor de passagem ao plano espiritual. A doutrina espírita, entrando então aqui no nosso roteiro, vai nos colocar que depois da desencarnação, o espírito passa a viver associado às mentes que lhe são afins, numa dimensão que a gente conhece como sendo o plano espiritual, que é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo aquilo que Kardec coloca e analisa dos espíritos lá no Livro dos Espíritos, E o que é importante é que o mundo espiritual e o mundo físico, embora sejam de naturezas diferentes, um é material, o outro a gente não pode dizer que seja imaterial, mas é incorpóreo, como diz a espiritualidade, embora de naturezas diferentes, um acaba agindo e influenciando ao outro, influindo sobre o outro, trazendo influência sobre o outro e sobre aqueles que ali vivem, Tanto que a doutrina espírita é essa ciência que estuda essa relação do mundo invisível com o mundo corpóreo e as consequências que decorrem dessas relações, Então, a espiritualidade vai colocar que os espíritos estão por toda parte, que eles estão sem cessar ao nosso lado, que nos observam e sem que nós o saibamos, já que os espíritos são uma das forças da natureza, E os espíritos são instrumentos de Deus que se servem para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois a região interditas aos menos adiantados. Isso é importante porque, quando nós desencarnamos,
talvez a ideia de que nós nos tornamos livres do nosso corpo pode nos dar a ideia de que nós podemos ir aonde queremos, como queremos e quando queremos, da forma com que nós queremos. E não é assim. Nós não podemos esquecer de que existem leis que nos permitem e que nos impedem desses acessos, né? Então, é importante nós sabermos que nós estamos subordinados a um conjunto de leis e que nós só conseguimos acessar determinados lugares quando nós oferecemos condição para acessarmos esses determinados lugares. Os espíritos superiores, eles vão a todas as partes e não existem barreiras, não existem limites para os verdadeiramente puros, para os verdadeiramente superiores. Quanto mais inferior o espírito, mais limites, mais obstáculos ele encontra a sua liberdade. E os espíritos inferiores ainda, então, em uma ordem muito maior, né? O Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, que era espírita também, né, coloca no livro A História do Espiritismo, falando sobre a história de Emanuel Swedenborg, que o outro mundo, para onde nós vamos após a morte, consiste de várias esferas representando tantos outros graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela que se adapta à nossa condição espiritual. E é isso que Kardec coloca ali, né? Que a espiritualidade coloca Kardec, né? Que existem limites e que nós não podemos ir a toda parte, né? Cada um de nós irá para aquela esfera a que se adapta à nossa condição espiritual. Tá? E aí nós começamos a lembrar que em tudo existe uma lei que rege o princípio das vivências, né? E essa lei, nós aqui entendemos como lei de sociedade, mas acima da lei de sociedade existe uma lei mesmo de afinidade, né? Uma lei espiritual de afinidade. Então, no plano espiritual, os espíritos formam grupos que são entrelaçados pela afeição, pela simpatia ou pela semelhança das inclinações. A afeição, obviamente, aos espíritos mais elevados, né? A simpatia nós podemos entender sobre esse processo de similaridade, né? E semelhança também das inclinações. E isso é aquilo que mais coloca o processo de seleção dos espíritos no plano em que eles acabam habitando, né? Existem leis às quais nós estamos inseridos também no processo de retorno ao plano espiritual. E essas leis são leis de gravitação, né? O espírito tem peso específico. Quanto mais elevado o espírito, o perispírito, o corpo envoltório do espírito, tem peso específico. Quanto mais elevado o espírito, menor é o peso específico do perispírito, de sorte que quanto mais elevado, menos sofre as ações da lei de gravidade, né? Quanto mais involuído, quanto mais atrasado no seu processo de evolução, mais sofre os processos de adensação do corpo espiritual e mais sofre os processos, a influência da lei de gravidade, né? Existem também as influenciações do tempo que passa normalmente, né? Os espíritos relatam as questões do dia, da noite também, o tempo que passa também, né? Embora de uma forma diferente para nós do que para eles, né? E as estações climáticas, né? Também existem, André Luiz relata bastante isso em suas obras. Quando nós lemos Obreiros da Vida Eterna, ele relata bastante dessas questões, por exemplo, né? Em uma das suas obras. Existem também animais no plano espiritual, né? E os animais nos planos mais inferiores
são animais de formas mais monstruosas, animais de formas mais ferozes, né? E André Luiz chega a citar das aves agoureiras, ele fala isso no livro Nosso Lar, fala também no livro Obreiros da Vida Eterna, né? E desde que se admita, nós encontramos Kardec falando nisso no livro dos Médiuns, capítulo 1, versículo 2, desde que se admita a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso também é que se admita que a sua natureza, que a natureza do espírito é diferente do corpo, que goza da consciência de si mesma, né? Que o espírito, que a alma goza da consciência de si mesma. De que venha a ser feito, o que venha a ser feito dessa consciência, que venha a ser feito da alma, dessa consciência de individualidade, e para onde ela vai. Para onde nós vamos no plano espiritual. Antigamente as religiões colocavam que nós tínhamos o destino da vida eterna, e a vida eterna para alguns era de profunda sublimidade, era de contemplação eterna, convivência com os anjos arpistas, enquanto para outros a vida era de profundo sofrimento, de eterno sofrimento. E aí a ideia dos sofrimentos eternos do inferno, do fogo eterno que consome, né? A doutrina espírita vai colocar de uma forma muito mais razoável, muito mais baseada na razão, e por isso o Consolador prometido, né? A doutrina espírita coloca que com a desencarnação, o espírito inicia o seu processo de reintegração no plano espiritual da onde ele veio. Para alguns indivíduos, essa reintegração é rápida e sem maiores obstáculos desde a encarnação anterior, já que se prepararam para o retorno à pátria definitiva. E aqui nós estamos falando, obviamente, dos espíritos que cumpriram melhor os seus deveres perante a vida, que tiveram maior consciência de que a vida física é apenas uma etapa da vida espiritual, né? Contudo, para os espíritos que se revelam prisioneiros da vida material e que não se esforçaram para desenvolver faculdades morais ou virtudes, os processos de adaptação se revelam desafiantes, quando não dolorosos. De qualquer forma, a adaptação no plano espiritual é assinalada por importante processo educativo, mesmo para os espíritos que apresentam melhores condições evolutivas. Existem condicionamentos, hábitos, características ocultas que marcam a vivência no plano físico e também a forma com que ocorreu a desencarnação. E isso tudo exerce um poderoso efeito na mente e nos atos do desencarnado. Daí a necessidade urgente de se preparar para a morte do corpo físico que, cedo ou tarde, chegará, né? E nós temos visto aqui, quando fala principalmente sobre o fato de que mesmo a desencarnação, o processo de desencarnação exerce um poderoso efeito na mente e nos atos do desencarnado, nós entendemos que, por vezes, o espírito fica preso no momento exato da sua morte, né? Repetindo por tempo indeterminado o processo de morte, né? O quadro, o exato momento em que veio a desencarnar. Assim como também os condicionamentos, né? As condições dos vícios ou das virtudes, né? Os hábitos, as características, né? A forma com que se viveu no plano físico acaba exercendo essa influência sobre a mente, né? E determinando alguns atos no plano espiritual. As comunidades do plano extrafísico se unem por uma espécie de afinidade, formam grupos ou famílias, né? Como nós já dissemos, unidos pelos fins que visam, né? Os bons se unem pelo desejo de fazer o bem, né? E lá no Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde a Kardec que a felicidade dos espíritos superiores consiste em não mais sofrerem as necessidades da matéria, mas acima de tudo são felizes no bem que podem proporcionar,
e por isso trabalham para executar apenas o bem. E os fins que unem os espíritos infelizes, né? Os maus se unem pelo prazer de fazerem o mal, pelo desejo do mal, né? Os bons se unem pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo desejo de fazerem o mal. As hierarquias, existem hierarquias de poder entre os espíritos, e essas hierarquias vão desde questão de subordinação e autoridade, que pode se demonstrar através de ascendência moral, né? Que nos espíritos é natural e benéfica, entre os espíritos superiores, né? Se coloca na questão da moralidade, da superioridade, da bondade, da amorosidade. Eis aí a verdadeira ascendência moral dos espíritos superiores que exercem uns sobre outros, né? E em um outro determinado grupo, né, a ascendência pela força e o poder e pela inteligência entre os espíritos inferiores. Esses se impõem pela força, pelo medo, pela inteligência com que conseguem subordinar a outros espíritos, né? Escravizar, que conseguem submetê-los às suas vontades através de ameaças e uma série de questões que nós conhecemos bastante bem da nossa vida física aqui também, né? O mundo espiritual acaba comportando vários níveis que são, ou regiões espirituais que são caracterizados como regiões de sombra e dor, que a espiritualidade nos fala sobre as regiões de trevas, né? A região de umbral e a região do abismo, né? E em outro plano, no plano mais elevado, as regiões de ventura e alegria, que são as zonas de transição, né? Por exemplo, cidade espiritual de nosso lar, esferas superiores e esferas resplandecentes. E existem cidades espirituais, todos nós já temos essas informações, e nessas cidades espirituais há residências, há templos religiosos, recintos para encontros sociais, nos pontos mais devotados ao bem existem escolas, existem hospitais, existem parques, existem jardins, escolas também no plano mais inferior, porque nós conhecemos o livro Ação e Reação, na informação trazida por dois obsessores de que frequentaram durante bastante tempo o que eles chamam de a Escola dos Vingadores, onde aprendiam técnicas de obsessão. Nas regiões espirituais voltadas ao mal, existe predomínio das paixões e das ações negativas, ociosidade marcante, uso da palavra articulada, né? Alguns espíritos ainda conseguem, os mais inteligentes, comunicar-se através de processos mentais, mas a maioria por a palavra articulada. A volitação restrita, né? Aqueles que conseguem ainda muito próximos ao chão, não conseguem atingir grandes altitudes. E essas comunidades exercem influência direta nos encarnados. Aí um ponto que é interessante, porque quando nós falamos sobre a existência do plano espiritual, nós achamos que essa convivência se dê tão somente entre desencarnados, mas a lei das sintonias se coloca entre espíritos, entre aqueles que respiram dos mesmos ideais, das mesmas qualidades, das mesmas virtudes, ou dos mesmos vícios e dos mesmos defeitos. Né? Daí, Kardec colocar também no livro dos Médiuns, que nasce, e também no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, a sorte de todos os processos de obsessão na Terra, né? Porque nós ainda somos espíritos muito atrasados que respiramos no mesmo diapasão, nos mesmos processos de viciação dos espíritos infelizes, né? Dos espíritos voltados ao mal. A questão da característica física, geográfica desses lugares de sofrimento, né? A natureza não oferece beleza,
As cidades espirituais possuem edificações bizarras, de extremo mau gosto. O relevo é árido, é áspero, não tem paisagens verdes, sem paisagens tranquilas. E o trânsito, o acesso a regiões mais elevadas está temporariamente interditado pelas leis de afinidade, pelas leis próprias de sintonia. Cada um respira, vive no ambiente em que sintoniza, né? Quando nós falamos sobre as comunidades espirituais, sobre essas cidades mais voltadas ao mal, nós entendemos também, importante falar do linguajar e dos costumes, né? Dessas sociedades e dos espíritos que vivem nessas sociedades, nessas cidades. São cidades em que impera a sexualidade, impera todo tipo de viciação, de drogadição, espíritos mesmos que vêm ao plano espiritual para sugar as energias daqueles que usam da drogadição, do álcool, da sensualidade, da sexualidade, né? As palavras são de baixo calão, não se fala nada que se aproveite como se poderia esperar, né? E muito na questão também das músicas, né? As músicas são músicas realmente muito excêntricas e de péssimo gosto, né? Se nós aqui já conhecemos algumas músicas desse tipo, né? Imaginemos o que toca nesses ambientes, né? Quais são as músicas cantadas, quais são as músicas tocadas, quais são as letras cantadas nesses ambientes. Muito disso, muito do que vem, do que sai de lá, acaba chegando aqui e fazendo bastante sucesso, inclusive, né? Essas comunidades são costumeiramente visitadas por espíritos mais elevados, né? Por benfeitores espirituais. Muitos desses benfeitores estão instalados em plenas regiões abismais, em construções genericamente denominadas núcleos ou poços de auxílio. Então esse é um ponto importante, porque não existe nenhum único lugar no plano espiritual ou no plano físico que esteja desassistido da bondade e do amor de Deus. Os espíritos são os agentes da vontade e do amor de Deus. E mesmo nesses lugares, nos mais de maior sofrimento, existem comunidades de espíritos que ali se colocam abnegadamente a serviço daqueles espíritos que necessitam de orientação, de esclarecimento, de socorro, né? Nós vemos isso, por exemplo, no livro Ação e Reação. Nós temos notícia disso no livro Libertação, nós temos notícia disso também no livro Obreiros da Vida Eterna. Nosso Lar fala das caravanas dos espíritos que vão às zonas de purgação, aos umbrais, às zonas de maior sofrimento, em trabalho, e daqueles que permanecem bastante tempo lá em trabalho de resgate, de auxílio, né? Como se caracterizam essas regiões? As trevas, né, a região das trevas, são espíritos extremamente vinculados ao mal, são espíritos que dedicam-se ao mal, são espíritos que se comprazem ao mal, que servem, que buscam servir ao ideal do mal, né? No umbral, segundo o que nos coloca André Luiz, principalmente no livro Nosso Lar, são os espíritos que estão presos às paixões e às sensações da vida material. Então essa é a zona de verdugos e vítimas, de exploradores e de explorados, né? É a zona em que buscam existir ajustes e oportunidades de equilíbrio, né? De ajustar e de equilibrar. E nós temos também a região dos abismos, citada como região dos abismos, né? Uma região de profundo sofrimento, de profunda dor, de profundo constrangimento, né?
em que existe, que é habitada, né? Em que existem espíritos que trazem profundas dores da alma, né? Nessa região, a espiritualidade nos coloca que se vinculam particularmente e mais, em maior generalidade, espíritos que são suicidas, né? Então são espíritos em que o sentimento predominante é o sentimento da mágoa e o sentimento de remorso. Então uma cidade é uma região de profundo e de grande sofrimento mesmo, e que tem por essa razão um trabalho muito grande, muito generoso, muito abnegado da espiritualidade devotada ao bem no socorro a esses espíritos, né? Nós temos informações sobre essas regiões em muitos livros, mas mais detidamente no livro Memórias de um Suicida, em que o espírito Camilo relata dos trabalhos da Legião dos Servos de Maria no socorro a esses espíritos sofredores, né? Então, nessa região, os espíritos das trevas, né? Os espíritos são vinculados ao mal, né? Geograficamente é uma região sem claridade solar, tempo coberto de fumo cinzento por toda a extensão, vegetação de aspecto sinistro angustiado, árvores com poucas folhas, galhos quase secos, aves agoreiras, né? E a volitação é impossível. Nós encontramos relato dessa região de trevas, né? Agora falando de região de trevas, mais precisamente também, com maiores detalhes, lá no livro Libertação. Sobre a região do abismo, né, as regiões abismais, é uma localidade com pouca luz e que essa luz é constantemente filtrada por uma densa treva, né? Vegetação sinistra, seca, contorcida, árvores com poucas folhagens, né? Ouve-se muitos gemidos, súplicas de choros humanos, e o Espírito Camilo coloca que existem muitas cavernas, muitas furnas, e que dentro desses lugares, essas cavernas, essas furnas, partem verdadeiros grunhidos, que muitas vezes não consegue se distinguir-se de animais ou de espíritos, mas ao prestar-se bastante atenção a analisar, se percebe que são espíritos em profundo estado de sofrimento, né? Os sentimentos dominantes, então, como nós falamos, são a mágoa e o remorso. E na região do umbral, os habitantes são espíritos vinculados às paixões da vida material. Essa região é semitrevosa, né? Caracterizada por grandes perturbações, e o que coloca Lísias para André Luiz no livro Nosso Lar é que o umbral começa na crosta terrestre e a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, demorando-se no vale da indecisão ou nos pântanos dos nossos erros numerosos, né? Lá em Nosso Lar. Uma coisa que é importante é que é um erro nós julgarmos que os desencarnados não possuem sensações ou percepções. A gente acha que se livrou do corpo, toda a sensação, toda a percepção acaba por desaparecer e por sumir. Em primeiro porque o perispírito é de natureza semimaterial. Sendo natureza semimaterial, é ainda matéria positivamente, né? E em alguns espíritos, como nós já dissemos, esse perispírito é tão denso que se assemelha mesmo ao corpo somático, né? E em segundo, porque o perispírito possui tecidos e órgãos que existiam no corpo físico. Caso contrário, esse não poderia ser elaborado na reencarnação. E André Luiz coloca que a desencarnação produz algumas modificações que são um pouco mais ou um pouco menos significativas. As mais marcantes estão relacionadas às alterações da massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral. Então,
Isso mostra que nós, independendo da condição de densidade do perispírito, da condição de inferioridade do espírito desencarnado, as necessidades permanecem exatamente as mesmas. A necessidade de fome, de sede, as necessidades fisiológicas permanecem exatamente os mesmos, né? E também André Luiz vai colocar o seguinte, que existem círculos espirituais em planos de grande sublimação, nas quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de natureza inferior, de natureza interior, pela cultura e pela grandiosidade moral, conseguem plasmar com as suas próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem e o ensinamento, seja em silêncio, com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres círculos mentais de arte e beleza. Isso é interessante porque nós vemos isso muito nos quadros em que espíritos dessa natureza acabam se colocando no papel de socorro a espíritos em estado de sofrimento. Muitas vezes eles não citam uma única palavra, mas o simples projetar das suas mentes, da sua amorosidade, cria quadros que são capazes de levar a comoção elevada, é claro, que são capazes, esses estados de emoção, de fazer com que o espírito acabe saindo daquele círculo vicioso de pensamentos e de sentimentos. Mas, continua André Luiz, tanto quanto em muitas inteligências felizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em círculos mentais fechados e obsessivos, sobre mentes que magneticamente subjugam. Isso vale tanto para encarnados, quanto para espíritos que sofrem processos de obsessão e de escravização mental, no plano espiritual. Isso é importante, né? Então, como diz o livro Libertação, o bem ou o mal são uma questão de direcionamento, né? Nós temos o poder de criar tanto um quanto o outro, depende de como nós direcionamos as nossas forças, né? A desarmonia espiritual pode provocar fortes impressões no plano íntimo do desencarnado, produzindo reflexas e somatizações penosas, produzindo ações reflexas e somatizações penosas, né? A ponto de somatizar quer dizer tornar, como que se fosse físico, tornar corpóreo, né? As sensações, as impressões fortes que se dirige, que se coloca aqui, André Luiz. E nós vemos isso no livro Libertação, quando o Gregório, usando dessa técnica, acaba conduzindo uma mulher a um quadro de licantropia, quando ela acaba tornando o corpo espiritual como o de um lobo, né? E aqui é interessante o que coloca Kardec, lá na questão 249, ensaio sobre as percepções e sensações dos espíritos, no livro dos Espíritos, quando ele diz o seguinte: o corpo é instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dele se conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se, não pode queimar-se. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, embora não seja exclusivamente moral como o remorso, já que ele se queixa de frio e de calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física, propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito
nem sempre compreende bem. Então o espírito muitas vezes relata sensações físicas, sensações de frio, de calor, sensações de dor, que não são sensações físicas propriamente ditas, mas sensações associadas àquilo que ele guardou das suas experiências, aquilo que ele conserva de ideia inconsciente das suas experiências de sofrimento, e acaba projetando em si como uma espécie de dor, de sensação ou de sofrimento. Organização social dos desencarnados. As relações de simpatia representam a base da organização social no além-túmulo. A simpatia atrai um espírito para outro, que atrai um espírito para outro, resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos, né? Se evitam ou se aproximam espíritos que, segundo a analogia de seus sentimentos, se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, os espíritos, tal como acontece entre nós. É todo um mundo do qual o vosso mundo é um pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pelos laços de simpatia e pelos fins que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os seus semelhantes. E aí nós podemos entender que, quando nós falamos em regiões de sofrimento, no plano espiritual, nós não estamos falando de regiões previamente destinadas ou criadas por Deus para esse tipo de sofrimento ou para que esses espíritos propriamente fiquem, né? Assim como não se dá da mesma forma no plano espiritual dos espíritos mais felizes. O que acontece é que os próprios espíritos criam um ambiente em que vivem, né? Pensando, eles plasmam, pensando, eles exteriorizam de si mesmos aquilo que acaba afetando dessa ou daquela forma, de forma positiva ou forma negativa, os ambientes em que eles vêm a habitar, né, temporariamente, né? Uma das informações mais interessantes é que a da sociedade espiritual está organizada em níveis evolutivos, à semelhança de mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram, e que nessas se aglutinam verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece com os burgos terrestres, características de metrópole ou campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmas e em benefício de outros, né? Como as organizações sociais refletem o nível evolutivo de seus habitantes, há núcleos populacionais de maior e de menor elevação espiritual. Existem lugares de purgação e de grande sofrimento, mas em todas essas regiões, os espíritos superiores amparam os que se debatem nos sofrimentos e, na esfera seguinte à condição humana, ou plano físico, temos o espaço das nações com as suas comunidades e idiomas, né? Experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, junto dos quais funcionam missionários da libertação mental, operando com caridade e discrição para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Aí, a gente está acelerando um pouquinho para que esse estudo não fique muito longo, né? André Luiz informa que cerca de 2/3 da população que existe no plano espiritual permanecem ligados desse ou daquele modo aos núcleos terrenos. E aí nós conseguimos entender que não apenas negativamente, mas também positivamente, porque nesses 2/3 encontram-se também aqueles espíritos
que são espíritos familiares, que são espíritos orientadores e que empregam o seu tempo em direcionar as comunidades dos espíritos aqui encarnados ainda, né? Mas existem também aquelas comunidades, né, em que os espíritos permanecem vinculados aos encarnados pela questão da similaridade dos gostos excêntricos, dos vícios, das necessidades materiais. Existem espíritos que desencarnados ainda são extremamente materializados, não porque tenham um corpo físico ainda material, mas porque têm ainda as necessidades dos prazeres que são proporcionados pela matéria. Né? Assim, nós encontramos comunidades sociais localizadas muito próximas à crosta terrestre, e abaixo destas, nas depressões, gargantas, espanhadeiros, vales, cavernas e seus arredores, genericamente denominadas regiões abismais, abismos ou trevas. E André Luiz coloca aqui, nós chamamos as trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. São espíritos que, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo em tempo indeterminado. A aparência desses espíritos causa consternação e medo, pois apresentam grandes expressões desagradáveis estampadas às suas fisionomias, que lhes deformam as feições. Muitos se assemelham a perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes do mensageiro do Pai. Isso aqui é importante porque muitos espíritos bastante inteligentes, por conhecerem a forma de manipularem as questões do perispírito, conseguem plasmar em si mesmo as figuras demoníacas que nós conhecemos dos livros e usam isso mesmo para infligir terror, tanto aos desencarnados quanto aos encarnados. E existem aqueles que acabam plasmando em si essas formas por acreditarem-se dessas formas. Aí os processos de licantropia, os processos de zoantropia e os processos de demonização da forma, porque acreditam em si mesmos como sendo espíritos daquela forma. E aqui, para nós encerrarmos, a partir da superfície terrestre localiza-se um umbral, uma vasta e heterogênea região. Os habitantes do umbral mantêm-se fortemente vinculados aos encarnados, acompanham-nos de perto, imiscuindo-se nas suas vidas e atividades. O umbral funciona, portanto, como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima prestações, um material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Isso está lá em Nosso Lar também, Lísias conversando com André Luiz sobre a natureza do umbral. E o umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Há regiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem conduzidas a colônias de reparação mais dolorosa, nem obstantemente nobres para serem enviadas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes no umbral, companheiros imediatos os homens, separados deles apenas por leis vibracionais. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupando-se, os revoltados de toda espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. É a zona de verdugos e vítimas, como nós já lemos, de exploradores e explorados. A zona inferior a que nos referimos é a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Também aqui de Nosso Lar, citando André Luiz, né?
As comunidades devotadas ao bem, no entanto, são constituídas de espíritos ligados também entre si por simpatias e que têm e que buscam o ideal simplesmente de servir ao bem. São felizes pelo bem que podem praticar. E nem todas as regiões de comunidades de espíritos devotados ao bem são regiões sublimes, são regiões elevadas, plenas de elevação. São regiões de transitoriedade, em que espíritos que ali se colocam têm as mesmas necessidades que nós, trazem em si ainda uma grande quantidade de erros do passado, mas que adquiriram a consciência de si mesmos e que procuram, nos esforços sobre si mesmos, dominarem as suas más tendências e se transformarem através do bem que possam fazer, do bem que possam construir, né? Na semana que vem, a Dai vai trazer para a gente exemplos dessas comunidades. E aí ela coloca um pouquinho melhor para a gente sobre alguns pontos dessas comunidades que eu acho que a gente visualizando esses exemplos de comunidades, a gente consegue entender melhor as características dessas comunidades. Mas voltando um pouquinho ali para a nossa apostila, né? Algumas características, né? O trabalho intenso em todos os setores. Esses espíritos têm livre trânsito nas comunidades similares e nas esferas inferiores. Em decorrência do grau de evolução e moral intelectual, alguns trabalhadores são levados periodicamente a visitar regiões elevadas por estados de aprendizado. Isso é importante. Em regiões similares, em regiões devotadas ao bem, com a mesma sintonia, com a mesma similaridade. Não tem acesso livre a esferas muito elevadas. Né? Folitação é aspecto comum, né? Usam outros meios de transporte, como por exemplo aeróbus, né? Outras máquinas. Né? A comunicação é realizada por via mental e pela palavra articulada, dependendo do grau do espírito. As edificações públicas e particulares primam pelo bom gosto, pela simplicidade e utilidade. Né? A natureza é rica e bela, contendo colorido e luminosidade próprios. Existem rios, lagos, oceanos, cascatas, montanhas, vegetações carregadas de árvores, flores, arbustos, né, muito harmoniosos. Animais que compartilham a companhia dos seres humanos, sendo por eles estimados, havendo que alguns participam de tarefas beneméritas que serão resgate e vigilância. Isso também está bem descrito no livro Ação e Reação, no livro Nosso Lar também. Né? E a influência espiritual aos encarnados e desencarnados é indireta, respeitando necessariamente o livre-arbítrio de cada um. Isso é um ponto de muita diferença entre os espíritos voltados ao bem e aqueles que buscam apenas fazer o mal. Os que são voltados ao mal buscam impor as suas ideias. Os espíritos elevados jamais impõem a sua forma de pensar. Isso me faz pensar um pouquinho que a gente pode ver dentro dessas características onde é que a gente se encaixa, né? Porque muitas vezes a gente tenta impor as nossas vontades e os nossos pensamentos àqueles que nos cercam, né? Esquecendo que cada um tem a sua liberdade de crescer, de aprender, de descobrir, de transformar. Bom, gente, então esse foi o nosso estudo. O nosso estudo é simples, mas com o objetivo de fazer com que a gente possa estudar e conhecer a realidade daquele plano que nos cerca e o plano com que mediunicamente nós trabalhamos mais diretamente, né? Isso nos coloca muito sobre a natureza dos espíritos que nos vêm visitar. Tanto aqueles que nos auxiliam, quanto aqueles que buscam ser auxiliados, né? E também a importância de nós compreendermos da necessidade de nós pensarmos um pouco sobre onde nós vamos estar amanhã quando nós nos despedirmos desse mundo físico. É sempre uma questão de entender quais são as nossas escolhas, quais são os nossos sentimentos, os nossos desejos e quais são as nossas afinidades, né?
é tempo da gente começar a trabalhar uma afinidade um pouquinho mais selecionada. Selecionada no sentido do bem, né? Porque nós podemos começar a fazer isso a partir de agora, né? No momento de dormir, no momento de nos prepararmos para o sono, pedindo a oportunidade de irmos ao plano espiritual para estudos, para palestras, para acompanharmos trabalhos, para que a gente vá pegando gosto pela coisa a partir de agora, e quando nós desencarnarmos, esse trabalho se torna um pouquinho mais fácil e mais simples. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Hoje ficou um pouquinho mais longo, mas necessário, né, dado ao material que se apresenta, né, a necessidade do estudo. Saudade de todos. Muito obrigado pelas atenções. Fiquem com Deus e até mais.